Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Casos de Polícia. Eu sou Carla Albuquerque e tenho hoje aqui comigo a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, e vamos trazer aqui um assunto muito importante e muito preocupante. Essas facções criminosas que são mais conhecidas como milícias. Isso tem aumentado muito no Rio Grande do Sul e tem assustado não só a população, como os comerciantes, porque a prática da milícia envolve muita violência, né? Envolve extorsão. E quando eles não são atendidos, os milicianos, eles, como eles muito bem colocam, eles vão e começam a arrepiar a redondeza. Quebram lojas, fazem vídeos e enviam, né, para alguns comerciantes dizendo, olha, se você não me pagar aquele determinado valor, que na grande maioria das vezes a quantia que a gente levantou aqui seria de R$ 1.000, a gente vai destruir teu estabelecimento comercial. Doutora, explica mais esse crime aqui pra gente. É um nome que a gente poderia falar é criminoso, é bandido mesmo. Pior quando eles estão camuflados e entranhados dentro de instituições de Estado, dentro das forças de segurança. Eles utilizam distintivo, são bandidos com distintivo que praticam crimes. Eu vejo que a punição desses bandidos, desses criminosos, deveria ser até mais gravosa do que o próprio bandido em si. A função é uma representação de um braço de proteção do Estado. A polícia está ali para poder preservar a ordem, a segurança pública, trazer a paz e a tranquilidade social. E quando eles ali se camuflam de policiais e praticam crimes, claro que eles são muito mais reprováveis do que qualquer outro bandido. Eles estão ali camuflados, misturados, a população refém dessa bandidagem. E, infelizmente, em algumas vezes, a gente vê uma ausência de vontade no combate contundente a esses criminosos. Exatamente, até porque muitas vezes, né, o que a gente escuta é a própria população fica à mercê deles, porque o que você falou são bandidos, né, que usam, né, o poder ali, né, do seu distintivo, da sua farda para cometer crimes. A população fala, nós vamos reclamar para quem? Quem é que vai nos ajudar? Se quem deveria estar nos ajudando está nos extorquindo. É complicado isso, doutora. É muito complicado porque, de uma certa forma, eles representam o Estado, eles estão armados, eles estão ali detendo informações sensíveis, com conexões também, que deixa, claro, a população amedrontada. Tem um outro fator em que algumas vezes as pessoas, de forma talvez ingênua, acreditem que o caminho mais fácil é aceitar esse tipo de chantagem, porque de uma certa forma um comerciante ou um comércio informal tem algumas algumas situações fiscais, tributárias, e aí prefere pagar esse pedágio, essa mensalidade para esses marginais, para esses criminosos, para esse bando de criminosos. Só que o pedágio ele vai aumentando. A situação, quando o criminoso ele vê que conseguiu fisgar o cliente, no caso a vítima, né? Ele vai ali aproveitar como todos os criminosos. Mas é muito execrável esse comportamento, é um comportamento que denigre muitas vezes uma instituição, a imagem dessa instituição fica assim manchada por elementos, por bandidos que se camuflam ali dentro. Maculada, né? Doutora, porque assim, quando a gente para pensar, o treinamento de um policial, seja ele militar ou civil, é bastante ostensivo, né? No sentido, não é só um treinamento físico, você tem todo um treinamento técnico, ou seja, para que uma pessoa se torne um policial militar ou ela se torne um policial civil, ela vai passar por várias etapas. Inclusive, né, etapas que
que tenham ligação com a moral, com a ética. Eu vou te perguntar, no seu ponto de vista, o que deu errado com esses policiais? Porque eles entraram para o caminho do bem, em determinado momento aquilo virou, uma chave ali virou. Carla, se a gente for fazer uma análise de criminologia em que um ambiente forja o ímpeto criminoso daquele que está ali vivendo, a gente vê que essa teoria não é adequada para esses bandidos que se camuflam de policiais. No meu entender, já são bandidos, já eram bandidos, simplesmente entraram infiltrados em instituições de Estado, de segurança pública, para ali praticar crime. É uma situação muito complicada, porque avaliar o caráter e a vontade criminosa, claro que a gente ficaria aqui horas, né, praticando, mas eu vejo ali um fator que prepondera, que é a covardia. E é muito legal a gente também falar que alguns pequenos atos de corrupção, de facilitação, as pessoas ali acham que são inofensivos. Mas ali começa a corrupção. Quando as pessoas também, de uma certa forma, acham que podem burlar regras e leis. Então, nessa situação, a gente percebe que é um conjunto de costumes já arraigado, em que essa facilidade, essa tentativa do esperto tirar vantagem, muitas vezes camufla pequenos atos de corrupção que, quando a pessoa vai dar conta, ela já está lá completamente à mercê do criminoso, que está corrompido e corrompe o sistema. E ali aquela teia fica cada vez pior, né? É uma teia mesmo, cada vez pior, porque a pessoa fica cada vez mais envolvida nessa situação. Tanto aquele que corrompe, o corrupto e o corrompido. Então é uma situação muito difícil de a gente conseguir saber a origem, mas como a gente está aqui para falar dos fatos já que acontecem, a gente fala que são condutas deploráveis, que causam repulsa àqueles que estão ali cumprindo a sua missão e colocando a sua vida em risco para proteger a população. E como é que o Estado consegue combater isso? A corrupção, ela não é inerente em nenhum setor da sociedade. A gente vê que a corrupção, ela faz parte de várias esferas da sociedade. Ela complica e fica muito mais grave quando a gente fala em segurança pública, quando a gente fala nas polícias. O Estado, ele deve combater através das suas corregedorias, ouvidorias, por denúncias que podem ser anônimas. A polícia é uma das instituições, se não a mais fiscalizada. Nós temos a fiscalização interna, que é a corregedoria, os órgãos do Ministério Público, que tem ali a atribuição constitucional de controle dessas polícias, as ouvidorias, que é qualquer um do povo, a própria imprensa, a mídia, a sociedade. Mas, mesmo assim, quando o ambiente se torna tão emaranhado, a perpetuação desses atos de corrupção, elas continuam, desses atos criminosos. Quando a gente fala, né, desses criminosos disfarçados de policial, eu queria que você, né, expusesse para a gente como é que está a questão da mulher também. Porque a gente vê um grande número de homens, mas nós temos mulheres que também estão ali disfarçadas de policiais e são criminosas. E aí eu vou aproveitar para te dar um gancho aqui. Como é que está o contingente feminino dentro das nossas forças de segurança? A gente tem um contingente ainda muito tímido de mulheres. Temos a representatividade das mulheres nas polícias, nas forças de segurança, não correspondem ao número que somos de população aqui no Brasil. Então, não chegamos a 20% como mulheres que estão na segurança pública. Claro que quando esse paralelo é feito, menos mulheres serão encontradas praticando crimes, menos bandidas, menos uma menor quantidade de mulheres disfarçadas, criminosas disfarçadas dentro das polícias. Mas a criminalidade, ela não é
especificidade de nenhum sexo. Homens e mulheres praticam crimes da mesma forma, infelizmente. Então nós temos criminosas mulheres infiltradas de policiais também, nessas milícias. A gente não tem tanta notícia justamente porque as mulheres, a gente tem um menor número de mulheres. E aí tem uns números aqui que são assustadores na região do Rio Grande do Sul, né? Porque a gente ouvia muito no Rio de Janeiro, né? Agora, os números que chegam para a gente aqui do Rio Grande do Sul são fortes. O que eles nos passam é que foram registrados 72 casos somente no Vale dos Sinos. O que é o Vale dos Sinos? Né? Aquela região de Canoas, Novo Hamburgo, até 31 de março, só nesse ano. 71 casos de extorsão por milicianos. Esse número é muito alto. E eu acredito que ele ainda está muito aquém. Acredito que ainda é um número subnotificado, justamente pelo que a gente estava aqui até conversando no início do nosso bate-papo, pelo fato das vítimas estarem subjugadas, amedrontadas, pela qualidade do criminoso. O criminoso é um criminoso qualificado, ele está ali no disfarce dentro da segurança pública, contendo e dominando informações sensíveis, não só da vítima, dos familiares, do entorno. Então é uma situação gravíssima. E aí é chocante, né? Porque também a informação, né, das vítimas é que elas precisam fazer uma transferência por Pix. Ou seja, porque no passado, o criminoso, pelo menos, né, tentava não deixar rastro, pedia dinheiro, que fica mais difícil de você, né, dar aquele flagrante. Mas, gente, qual é a dificuldade de pegar essa gente aqui? Porque é Pix. Ou seja, é completamente rastreável. Então, olha, eu sofri uma extorsão, fiz uma transferência para essa determinada conta. Como é que a gente não pega isso? Porque só siga o dinheiro, né? Não, mas de repente eles usam laranjas para a prática do crime, eu não sei como está sendo feito. Não sei se seriam tão burros a esse ponto desses rastros ali. Eu não acho que são burros, né, doutora Raquel? Eu acho que eles estão ficando muito à vontade, sabe assim? Também tem essa situação. Vai ficando tão à vontade que, assim, a certeza da impunidade. Exatamente, nada vai acontecer comigo, então eu posso fazer o que eu bem entender. Ele está tão tranquilo que ele está pedindo ali, faz um Pix aí. Só que é um Pix dessa empresa, mais o da outra, da outra. Só que a gente está falando de 72 casos, se a gente multiplicar aqui por 1.000, são 72 mil. Ou seja, nós teríamos, se cada uma dessas pessoas representasse, a gente chega, não chega? Com certeza, com certeza. Mas as pessoas, elas têm que ter coragem também. Essas situações, elas são complicadas porque como que eu posso falar sem colocar a culpa na vítima? A vítima, ela está sendo vítima de um crime cruel e covarde. Porém, se essa vítima fez algo errado, justamente o que eu estava falando, em alguma burla fiscal, tributária, e ela acredita que ela pode ter outros problemas decorrentes a isto, essa vítima, ela ainda se coloca ali à mercê do criminoso porque ainda acha que a conta está saindo barata. Essa é a situação. Por isso a dificuldade, algumas vezes, das vítimas, elas se unirem para denunciar esses criminosos, né? A gente sabe que eles usam muita violência, né? Tem uma vítima que, inclusive, ela relata o seguinte, né? Como é que é a forma que a facção utiliza da violência. Ela diz o seguinte: eles ameaçam a gente pela manhã, pela tarde, e a gente tem medo de falar ou denunciar. Eles quebram uma vitrine, tocam fogo, dão tiro e mandam mensagem. Mandam para nós, vítimas, e para os demais empresários e comerciantes. Vai pagar? Vai fechar com a facção? Ou vai querer que a gente faça o mesmo com vocês? Eles são muito ousados. É como se não tivesse
não tivesse, assim, não tivesse polícia, né? E a situação mais que chama atenção é que se a polícia está ali justamente para investigar crimes, a polícia está ali para combater o crime, através de inteligência, através de polícia judiciária, investigativa. E embaixo do próprio nariz, esses atos criminosos estarem ocorrendo, no mínimo hipocrisia. E quando a gente olha para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente não aprendeu nada com o que aconteceu no Rio de Janeiro? Dá para fazer algum comparativo? Porque a coisa no Rio de Janeiro fugiu de controle, não fugiu? Carla, eu acredito que enquanto as instituições de Estado ficarem vulneráveis a ingerências políticas, sem uma blindagem da sua autonomia institucional, os casos continuarão acontecendo de corrupção, de desvio de função, de abuso de autoridade, dessa forma em que muitas vezes a gente vê essa falta de vontade política também de estruturar as polícias no combate do crime em que a gente precisa combater, né? A gente precisa combater todos os crimes. Um dado que eu posso falar é que a gente não percebe as polícias e os noticiários divulgando crimes contra a administração pública. A gente não vê esses dados estatísticos, se é que existem, sendo divulgados. A gente vê estatísticas de, olha, o homicídio diminuiu, furto de celular. A gente vê alguns crimes ali de forma reiterada, até repetitiva, sendo anunciada nos jornais, noticiários, como notícia mesmo. E os índices de combate ao crime, combate aos crimes contra a administração pública. E por que você acha que eles não estão sendo notificados? É uma questão que a gente tem que colocar e ponderar. A gente tem que cobrar. E assim, nós que fazemos parte da imprensa, é um bom puxão de orelha. Por que não estamos falando sobre isso? Parece uma conivência coletiva intersetorial. Porque a partir do momento em que a imprensa alimentada com alguns dados, principalmente dados de catástrofes. A imprensa gosta, assim, de desastres, claro, porque as pessoas querem, né, essas situações de crimes, as pessoas, elas consomem. Mas isso faz parte do dia a dia das pessoas. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Inclusive, por mais que a notícia seja ruim, quando você noticia ela de forma séria e firme, você também prepara a sociedade, né? Porque senão a sociedade vive naquele momento meio poliana. Não está acontecendo nada, não. Está acontecendo sim, porque, assim, grave. Nessa abordagem são pouquíssimos os programas que abordam a origem do crime, o perfil o perfilamento daquele criminoso, qual é a forma que a gente pode coibir a prática ou a reiteração dos atos criminosos. Mas o que a gente vê algumas vezes é a imprensa vendendo o crime de uma forma, inclusive, exatamente, de uma forma a ser entretenimento, e não é. Quando você orienta, você informa, é outro tipo de abordagem. Mas é uma abordagem que a imprensa deveria ter também, exigir os dados de combate, do combate do crime contra a administração pública, os crimes de corrupção. Porque tem até, acho que uma questão talvez um pouco corporativa, né? A própria corporação, e a gente entende isso, é uma mácula quando você diz que você tem ali, né, criminosos disfarçados de policiais. Isso é muito ruim, inclusive para os próprios membros daquela determinada corporação. Nós não queremos, né, criminosos disfarçados de policiais, mas a gente sabe que o crime ele está enfim, em todas as áreas. A gente também não vai ser poliana, né, nem naif de achar
Em qualquer área a gente vai encontrar criminoso. Você vai encontrar criminoso no meio de médicos, no meio de jornalistas, no meio de educadores, no meio de engenheiros, como você vai encontrar no meio dos policiais também. E eu concordo com você que a gente precisa mostrar e precisa combater. Não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete como se aquilo não existisse, porque fica mal, né? Aí a gente vê esse quadro, essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E, infelizmente, não é só no Rio Grande do Sul. A gente vê em alguns estados, né, a própria política misturada com a polícia e ali os crimes estando escancarados e impunes. É uma situação em que o primeiro problema, a primeira solução seria as polícias e instituições de Estado estarem blindadas de ingerências. E a blindagem para a ingerência, o antídoto contra a interferência indevida ou a manipulação dessas polícias, é justamente uma autonomia institucional, em que ela vai atuar de acordo com a sua atribuição constitucional, independentemente do poder político partidário momentâneo. Então a gente vê alguns pêndulos, o que a gente está vendo também são situações com direitos sendo violados, porque de repente não é o poder que está ali de forma ali momentânea. Quando troca o poder, outros direitos são violados. Então a gente percebe ali a democracia em xeque. Quando não temos instituições de Estado fortes, e a segurança pública é o pilar das instituições de Estado, toda a sociedade está em risco. Você falou uma frase muito importante, né? A democracia em xeque. E assim, aí eu volto a lembrar, né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e lá, né, os americanos, as polícias são independentes, né? Então, assim, elas têm ali o seu orçamento, ele é completamente independente. O chefe de polícia é eleito pelo povo, né? Então, assim, é toda uma outra estrutura muito diferente. Bem diferente. Aqui, a nossa estrutura, né, as nossas polícias, elas ficam embaixo do guarda-chuva da segurança pública e a nossa segurança pública, ela está embaixo do guarda-chuva do Estado, né, do nosso governador, que vai definir quem será o nosso secretário, quem vai ser o nosso comandante-geral, o nosso delegado-geral. Tem essa, como você muito bem falou, essas interferências que podem ser positivas, mas também podem ser negativas, né? Muitas vezes a gente sente, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, e eu fiz muitas coisas no Rio de Janeiro, lembro uma época que eu gravei muito com o BOPE, era uma situação bastante dramática, né? Onde você tinha muita guerra de facção, muita troca de tiro, e a própria topografia do Rio de Janeiro é completamente diferente aqui da topografia de São Paulo, porque o crime ele se instalou nos morros, né? E é lógico que ele vai para essas áreas de favela, eles são muito inteligentes, e vamos colocar aqui, deixar muito claro que 90%, talvez até mais, 95% da população que mora em favela são trabalhadores, pessoas que trabalham muito, trabalham longas horas, mas eles se aproveitam porque estão ali no morro, estão numa situação onde, imagina, quando a polícia está subindo, eles estão aqui, né? Estão aqui em cima. A posição estratégica é ideal. Maravilhoso. Eu lembro muito bem que um policial uma vez me mostrou, você puxa um tapume, como se fosse uma tapadeira, acabou a rua. Então, assim, aquilo ali como não tem uma organização, né? Depois de muito tempo que eles começaram a criar a favela bairro, que é para poder organizar aquilo virar uma zona cepiária, tem um CEP, né? Até para saber que rua vai dar aqui ou acolá. O crime se espalhou ali dentro. E eu perguntava, mas não dá para combater o crime? Aí, um dos comandantes do BOPE, só depende da vontade política. Perfeito o que você está falando, Carla, porque quando a gente percebe que o comando vem político de escolhas, não só
nas escolhas dos que vão comandar as instituições, mas também a política comanda as escolhas do que vamos investigar hoje, do que vamos combater. E muitas vezes não é interessante o combate à corrupção, porque a corrupção ela está muito maior do que ali no foco de uma instituição. E ali é a gravidade quando a gente vê a polícia manipulada de acordo com os interesses políticos. Quando você não quer ou uma investigação não é interessante, você sufoca de forma indireta, desidratando aquela equipe, sufocando completamente, colocando um excesso de demanda para aquela equipe, tirando membros daquela equipe. Claro que a investigação ela morre sem estrutura, sem investimentos, sem vontade política. E quando a gente vê também a própria polícia sendo instrumento de perseguições políticas, aí o caos já está completamente instalado e a gente nem precisa falar em tempos remotos, né? Muitas vezes a gente percebe a manipulação da própria falta de blindagem das polícias e instituições de Estado para perseguições políticas. Não, tem um caso, né, que ficou muito icônico, só para a gente fechar aqui, né, que é um caso que aconteceu no Paraná, na década de 90, mais precisamente em 93, ali naquela região de Guaratuba, quando uma pessoa completamente siderada cria um dossiê, que ele chama de dossiê Magia Negra, porque meninos sumiam ali, né? Então, isso está ligado muito ao caso Evandro, ao caso Leandro Bossi. E ele, para atrapalhar a investigação da Polícia Civil, que estava fazendo um bom trabalho, é muito complicado, é muito difícil, vamos lembrar, vamos voltar lá para 1993, né? A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Ele leva esse dossiê e o que a Secretaria de Segurança faz? Tira a Polícia Civil, resolve colocar a Polícia Militar, colocam os P2 da Polícia Militar. Para quem não sabe, o P2 é a polícia infiltrada da Polícia Militar. Não existe amparo legal. Exatamente, para investigar crime, que também não existe amparo legal também. Que não faz parte das atribuições da Polícia Militar, porque a Polícia Militar é uma polícia ostensiva de prevenção e não uma polícia judiciária e investigativa. E eles são comandados, né, por uma pessoa completamente louca que se chamava Capitão Neves, e ele tinha uma loucura com o nome dele, que ao contrário era Seven. Então, dentro do dossiê Magia Negra, ele pega 7 pessoas, e lógico que ele sabia que ele precisava pegar 2 pessoas em específico, que era a mulher e a filha do prefeito de Guaratuba. E aí, o que eles fazem? Eles torturam essas pessoas para que essas pessoas confessem um crime que elas nunca cometeram. Muitos anos depois, as fitas da tortura aparecem, né? E hoje esse caso anda por revisão criminal, porque essas pessoas todas são inocentes. Olha a loucura que é. Só que esse mesmo Capitão Neves, muitos anos depois, ele se torna o quê? Um miliciano. E ele morre na mão da facção. Olha o que acontece com ele. Não, você ilustrou em imagens e histórico que a gravidade de termos polícias e instituições de Estado na mão de grupos, poderes políticos momentâneos, temporários, são os plantonistas que estão no governo. É muito sério quando toda a nossa garantia de proteção aos nossos direitos, principalmente os direitos constitucionais, elas ficam em xeque. Essa democracia fragilizada, a nossa garantia fica em xeque com instituições frágeis e não blindadas. Não, e tira, né, o poder da determinada polícia que deveria estar investigando. Olha a confusão, mas ele tinha ali, né, um amparo legal, mesmo que seja ilegal. Político, né? Não, mas ele, na cabeça deles, eles tinham um amparo legal para poder fazer aquilo, né? Que era um amparo político. Político, porque na estrita legalidade não tem um amparo para investigar, né? Não, eu entendo que o legal no sentido que aquilo era contra as nossas leis, mas na cabeça daqueles determinados policiais, eles tinham ali o amparo da Secretaria de Segurança. Sim. Tinha inclusive o amparo do Ministério
público e da própria corporação. E tanto que saíram fazendo coisas ao arrepio da lei, torturando pessoas. Confissão através de tortura, ela não tem valor legal nenhum. Há muitos anos a confissão deixou de ser a rainha das provas. Então, olha o absurdo, né? Porque quando, é o que você também muito bem ilustrou, quando existe essa permissividade política, é que esses grupos começam a nascer. É uma condescendência, né? Eles é uma acham elasticidade. que podem fazer tudo. Olha, eu já fiz uma vez aqui e tive a permissão, né? Porque torturou com a permissão de alguém, Sim. não é? E é muito perigoso porque a função das polícias judiciárias, da polícia judiciária, é a reconstrução da verdade mais próxima dos fatos. Nós não temos comprometimento com a denúncia ou um comprometimento em apontar um criminoso. E quando tem essas pressões políticas, pressões midiáticas, injustiças são feitas. A gente vê de forma reiterada alguns casos, algumas dúvidas, até mesmo quando as leis são burladas para justificar atos de investigação de instituições não amparadas constitucionalmente para tal, colocar em xeque, sim, a nossa própria proteção legal. Por quê? Porque se hoje é com opositor político, amanhã pode ser com um político que está na situação. É muito frágil. E é muito importante que essas pessoas entendam, né? Esses empresários que estão sofrendo lá nessa região do Rio Grande do Sul, que eles precisam denunciar. Não só denunciarem, né, para a polícia civil esses crimes que estão ocorrendo, porque são crimes, mas eles precisam denunciar para a imprensa. E a imprensa precisa fazer um bom trabalho também de trazer essas denúncias para a luz. Isso é verdade. Porque assim, para dar voz, porque essas pessoas são vítimas. A imprensa tem um papel fundamental e muito importante nesses casos, de não deixar isso aqui fica normalizado, porque parece que está tudo ok, então vamos deixar assim mesmo. E a gente tem a gente percebe que quando a primeira vítima toma o passo e tem a coragem, o primeiro passo, e tem a coragem de denunciar, outras vítimas vão engrossar esse coro, vão tomar coragem também. É importante que as vítimas se unam para realmente deixar o criminoso em uma situação desfavorável e não a vítima estar permanentemente nessa situação de medo, de estar sendo extorquida, ameaçada o tempo todo. Eu lembro muito bem uma vez, né, conversando com um delegado, que foi um delegado do GOI, ele me falou a seguinte frase, ele falou assim: Carla, criminoso gosta de andar na sombra. Se você jogar luz nele, ele, some. Então, quando as vítimas entendem que, nesses casos, jogar luz é denunciar. Perfeito. Porque eles querem ficar na sombra. Então, é lógico que eles vão ameaçar, vão falar, vão fazer, vão acontecer. Talvez, em alguns casos, realmente vão quebrar algum estabelecimento e tudo. Mas quando você começa a falar, é a hora que a imprensa chega, começa a expor, olha o que está acontecendo. O que o Estado vai fazer para diminuir e parar com isso? Porque a gente começa a cobrar também, né? E o triste é que a gente sabe se situações assim ocorrem, é porque a corrupção e aqueles que estão ali camuflados em instituições de Estado não estão somente em uma. Esses criminosos, esses bandidos, eles estão ali num emaranhado, uma teia criminosa, eles estão ali realmente ao emaranhado de corruptos ali no meio, praticando e perpetuando ali a prática dos seus crimes. Não existe também uma atuação isolada, até porque não conseguiriam dar continuidade. Então, a conivência e a prática do crime também são através de outros agentes que estão infiltrados, participando ali do Estado. Doutora Raquel, muito obrigada. Ela explica. A doutora Raquel, ela fala absolutamente sobre tudo. Ela é uma apaixonada
pela segurança pública, né? Ela é uma grande delegada, né? Um grande nome. Que bom que nós temos uma mulher forte como você, que fala bem, que está empenhada, que está preocupada com a nossa sociedade, que está preocupada com a segurança, né, da população do nosso país. Eu que agradeço porque você é uma jornalista extremamente corajosa que aborda realmente pontos em que muitos não teriam coragem de abordar. Ah, não, mas a gente aqui não tem rabo preso com ninguém, de jeito nenhum. E é importante que a gente possa dar voz a vocês, que fazem um bom trabalho. Eu acho que são os dois pilares, da voz à vítima e da voz a quem, de fato, faz esse trabalho que é fundamental, que é importantíssimo para a nossa sociedade. A gente não vive sem a polícia, a gente precisa da polícia. Obrigada pelo seu trabalho. Eu vou deixar aqui as redes sociais da doutora Raquel. Quem quiser entrar em contato com ela, por favor, faça isso. Ela é muito atuante, está sempre aberta. Se vocês quiserem tirar dúvidas, acompanhem o trabalho dela, que ela está fazendo um trabalho fantástico, sensacional. Que bom que a gente tem uma mulher forte como você. Obrigada. E vou deixar aqui também a nossa rede social e o nosso e-mail que vocês conhecem, que é o op@midialento.com.br. Para quem quiser tirar dúvidas, mandar sugestões, estamos aí de portas abertas. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Caso de Polícia.